É isso, Daniel. A partir de agora vamos falar um pouquinho sobre extensão rural, agricultura familiar, turismo rural. Nós temos uma convidada especial que é aqui de Cachoeira do Sul, nasceu em Três Vendas, foi criada por produtores, agricultores, os pais dela são produtores rurais, mas a partir daí ela se inspirou para vir para a cidade e abrir horizontes, aprender bastante para seguir inspirando outros jovens, e ela tem muita experiência nisso, inclusive já viajou ao México, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. É a Tassiane. Tudo bem, Tassiane? Tudo bem. Tassiane, ela é doutoranda lá na Unisc em Desenvolvimento Regional. Tu tem várias formações, tudo na mesma área, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, então, como já mencionaste, eu sou natural aqui de Cachoeira do Sul, de Três Vendas, sou filha de agricultores familiares, e isso me inspirou a seguir a minha trajetória acadêmica e profissional também nessa área, discutindo o desenvolvimento do meio rural e da região. Então, eu fiz a minha graduação aqui na UERGS de Cachoeira do Sul, em Tecnologia em Agropecuária, e me especializei em agricultura familiar camponesa, educação do campo, e fiz mestrado em extensão rural na UFSM em Santa Maria, e depois dei continuidade nos estudos no programa de desenvolvimento regional da Unisc, fazendo doutorado. E foi nessa oportunidade, então, fazendo uma parte da pesquisa do doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, que foi na Universidade Autônoma Chapingo, em Texcoco, no México, que é uma região muito perto assim, da região metropolitana da Cidade do México. Então, onde eu vivi 6 meses lá no México, né? Da metade de 2019, de agosto de 2019 até 1º de fevereiro de 2020. Já vamos falar sobre esse teu período, essa tua experiência lá no México. Qual é a tua meta profissional? É dar aula na universidade, trabalhando, discutindo essa questão da educação voltada para o campo, para o desenvolvimento de territórios rurais. Eu falo território porque quando a gente fala de desenvolvimento não dá para falar só de um município, mas aqui isso tem um impacto na região, né, no território. Então isso para mim é uma forma de reproduzir essa discussão do conhecimento, de reproduzir através da educação, que eu acredito ser transformadora. A partir dessa tua oportunidade de viagem e de período de moradia lá no México, que parâmetros, o que mais te chamou a atenção assim, de diferente lá, aqui, ou o que pode, que existe lá e que pode ser aplicado aqui? O que tu trouxe com relação a isso, na bagagem? Sempre me chamou a atenção essa questão da realidade da América Latina. E o que me chamou a atenção no México, que é um país bastante extenso territorialmente, não tanto quanto o Brasil, mas comparando assim com a América Latina é bem interessante essa questão. E a realidade latino-americana são países que existe uma grande desigualdade social, né? E isso me chamou a atenção. E tem uma discussão de políticas públicas voltadas para o meio rural no México que é muito parecida com o que se discute aqui no Brasil também. Então, essa busca de conhecimento em uma outra universidade para juntar experiências, amadurecimento teórico também e com a realidade mexicana, isso me fez perceber uma série de questões assim, que podem ser, que às vezes a gente pensa, o que está acontecendo fora é melhor do que está acontecendo aqui. Nem sempre isso é porque eu visualizei no México assim, que se faz muita coisa com relação ao turismo rural, por exemplo, que é feito com agricultura familiar. E quando eu falo agricultura familiar no México, bom, lá aconteceu a reforma agrária, então é tudo pequenas propriedades rurais. E assim, dessa região que eu vivenciei, são propriedades rurais de 2, 3, 4 hectares, máximo assim 10 hectares, a propriedade mais grande tinha 40 hectares. Então são realidades de agricultores familiares mesmo. E eles exploram essa questão do turismo rural como uma forma de juntar assim, que o poder público dá um suporte de formação para que essas pessoas possam ter mais acesso à tecnologia e fazer esse contato mais próximo assim, do consumidor do turismo, digamos assim, o turista que vive nos centros urbanos e que possa ter essa conexão com o meio rural, com o modo de vida rural, né? Tive a oportunidade de conhecer uma união de cooperativas que se chama Tocepan e a Tocepan Cali,
que significa nossa casa, e eles recebem então turistas com uma proposta totalmente assim alternativa, utilizam de recursos naturais para a própria questão da construção, utilizam bambu, que é uma questão assim muito ecológica de se utilizar, econômico, tem toda uma discussão nesse sentido. Então oferece essas outras possibilidades, e isso eu acho que pode ser numa região aqui como Cachoeira do Sul, que tem lindas belezas naturais, que tem trilhas maravilhosas que podem ser exploradas. Eu acho que são proximidades assim que nos abre os olhos para algumas questões. E que caminho tu acha que seria o ideal para que de repente isso possa se tornar uma realidade aqui para nós? O pontapé inicial deveria ser por parte dos produtores, de quem tem essas propriedades, ou de repente vir de cima, do governo? Então, eu acho que isso é um grande desafio do turismo rural, que a gente requer muito planejamento, né? Então, esse planejamento, eu acredito que pode ser tanto do poder público como de alguma iniciativa privada, ou dos dois juntos, e planejar uma estratégia e construir isso junto com a comunidade dos agricultores familiares. O que eu acho que se investe em educação, tem se investido bastante em educação e oportunizando como bolsa de estudo para jovens rurais, tem se pensado programas junto aos agricultores familiares e tem se investido em políticas públicas nesse sentido, inclusive com bolsas em universidades públicas, enfim. Então eu acho que esse olhar para a educação que eu visualizei lá neste período, né, não posso te dizer que foi sempre assim, não sei, mas neste período eu visualizei que existiam muitas possibilidades nesse sentido, principalmente para jovens rurais, né? Programas, políticas, às vezes até mais regionais, não assim de governo federal, mas regionais pensadas em parcerias que estão sendo desenvolvidas lá. Tem essa questão assim que não é só possibilidades de políticas públicas, por exemplo. Acho que também tem discussões que podem ser feitas que são a relação cultural mesmo de estrutura das famílias. Às vezes eu posso falar para o meu pai, ai pai, eu quero começar aqui produção de gado leiteiro e tal, mas a propriedade é dele, né? Então acho que tem outras questões que são culturais também que a gente precisa discutir, precisa se abrir para fazer essas discussões. A abertura para o diálogo, que isso possa ser melhor oportunizado e às vezes que os próprios jovens tenham essa iniciativa mesmo de chegar para os pais e de dizer que quer ser inovador e que mesmo aqui em Cachoeira a gente tem várias possibilidades assim de educação, né? Não só que tem a UERGS, né? Tem a Nossa Senhora da Conceição, a escola, né? O curso técnico agrícola. Então, nesses espaços, eu acredito que isso avançou muito, de que os jovens se sentissem mais empoderados para fazer essas discussões em casa. Eu acho que é um ponto positivo de Cachoeira do Sul ter esses espaços. Bom, eu mencionei 2 espaços, mas enfim, existem outras iniciativas aqui também. Tá, então, Daniel, a participação da Tassiane, cachoeirense, natural de Três Vendas, quase doutora, através da Unisc, que compartilhou um pouquinho das suas experiências conosco, das visões que ela teve a partir de alguns meses morando lá no México, trazendo essas vivências para cá, comparando com a realidade aqui do Brasil também e com as possibilidades que podemos ter, principalmente com relação ao turismo rural. Volto contigo no estúdio.